Vamos seguindo aqui, quero trazer agora o professor Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais, sempre trazendo visões importantes aqui também para a gente. Muito obrigada pela sua presença, mais um dia aqui com a gente, professor, bem-vindo. É um prazer estar com vocês hoje. Como é que você está, Paula? Tudo bem? Tudo ótimo. Professor, acabei de trazer aqui a notícia, né, confirmada exatamente a ida, então, de Lula à China. O encontro entre Lula e Xi Jinping será no dia 13 de abril. A gente acaba de ter, então, essa confirmação. Bom, são muitas questões até, mas eu queria trazer aqui um tema, acho que muito importante, curioso, né? Questões importantes que devem ser discutidas entre os dois líderes, principalmente em relação a firmar acordos ali mais comerciais. Os bancos centrais de Brasil e China já firmaram o acordo ali para conversão direta das moedas dos dois países nessas operações comerciais, avanço inclusive, né, nessas negociações aí para o nosso comércio e investimentos entre os dois países, pode ser feito então, né, e deve ser feito diretamente entre real e o yuan. Queria entender a sua visão, professor, sem ter essa intermediação, não vá se excluir o dólar a princípio, mas poderá ser feito através da moeda chinesa, mas a sua visão, né, quais os benefícios para o Brasil, né, utilizar a moeda chinesa para exportação e se isso pode desagradar de alguma forma os Estados Unidos também, que é um outro parceiro comercial importante nosso. Olha, Paula, acontece assim, né, os Estados Unidos navegam desde o fim da Segunda Guerra Mundial no dólar como moeda de reserva global, reserva de valor. E isso tem sido importante para os norte-americanos porque tem sido uma máquina muito relevante no processo de crescer economicamente e de ter aí uma ascendência importante nas transações internacionais. Só que na década de 40, na década de 50, a economia americana correspondia a mais ou menos 60% do PIB global. Hoje é 20%, mas o dólar ainda corresponde a 40% das transações globais, o que é bastante elevado pelo tamanho da economia norte-americana com relação àquilo que o comércio internacional representa. O euro também está nessa margem de 40%, então existe a possibilidade de entrada de outras moedas. Obviamente que a Libra já teve esse papel no passado, o Ien tentou fazer alguma coisa parecida na década de 70, só que os chineses entendem que quando você tem a sua moeda se transforma numa reserva global de valor, isso tem muito peso nas negociações internacionais e você assume aí uma relevância ainda maior dentro desse contexto. E os chineses, a China vem num processo diferente porque como os americanos tiveram aí o fato de conseguirem navegar durante pelo menos alguns anos, uns 30 anos, sozinhos no comércio internacional, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, porque os concorrentes estavam destruídos e aqueles que poderiam resolver o seu problema mais rápido não tinham mais essa capacidade pelo fim do colonialismo e do princípio de autodeterminação dos povos. Os chineses entenderam que não tinham a mesma possibilidade, não tinham o mesmo céu de brigadeiro. E aí eles adotaram uma estratégia diferente, até escrevi um paper alguns anos atrás sobre isso, no sentido de, em primeiro lugar, transformar o yuan, o dinheiro chinês, numa das moedas que compõem a cesta do Fundo Monetário Internacional. E isso era uma coisa que eu até escrevi um artigo sobre isso, como eu mencionei antes, em que se achava que ia demorar uns 10, 15 anos e a China conseguiu reverter esse processo e fez isso em mais ou menos 2 ou 3 anos. Então foi um grande resultado no sentido de que dentro das moedas conversíveis do Fundo Monetário Internacional você tem o yuan, que é uma moeda importante. E aí eles começaram também uma outra estratégia de se transformar no principal parceiro econômico de mais de 140 países e territórios pelo mundo. Os Estados Unidos é com 60 e alguns, e poucos, mas não me lembro agora precisamente o número. Mas isso evidencia claramente que ao se transformar no principal parceiro comercial, a China começa aí a poder estimular aqueles que compram e vendem produtos para a China a negociarem na sua própria moeda e, inclusive, substituírem quando fazem negócios entre si. Quando, por exemplo, o Brasil compra produtos da Argentina, ao invés de recorrer ao dólar, pode utilizar e pode ter a capacidade aí de usar
o yuan, uma vez que a China é o parceiro comercial número 1 dos dois. Então, este é um processo diferente daquilo que a gente viu com os Estados Unidos na construção do dólar como uma moeda de valor global. O grande problema e o grande desafio que a China enfrenta é de que a moeda chinesa ela tem ainda uma administração por parte do Estado com relação à sua valorização e desvalorização. Não tem tanto aquela questão de você ter aí um preço negociado da moeda globalmente falando, como você vê em outras situações. Então, existe este impedimento ainda que os chineses estão tentando ver uma maneira alternativa, mas com certeza o objetivo é de transformar o yuan não na reserva global de valor, porque até mesmo isso afetaria demasiadamente o dólar, e não se esqueça que a China é uma grande detentora de dívida norte-americana, então eles não fariam isso de uma maneira atabalhoada, mas também ao fazerem isso eles vão começando no processo de deterioração da relevância dos Estados Unidos, globalmente falando, até mesmo na questão econômica. Professor, vou trazer aqui Alan Gani junto com a gente, também tem perguntas para o professor Marcos Vinícius de Freitas. Fica à vontade, Gani. Boa tarde, professor. Prazer falar contigo. Você acabou de dizer, em relação à participação do Estado na administração da moeda chinesa, que poderia ser um empecilho, né, para criar aí essas reservas em yuan por parte de outros países, saindo um pouco do dólar. Mas a imagem que a China tem perante o mundo, né, de um governo autocrata, muitos o veem como ditaduras, etc., também não acaba sendo um empecilho para os países comporem reservas em yuan, professor? Olha, Gani, se você pensar que a China tem tido um regime político estável nos últimos 70 anos, não é? Se você pensar que a China tem, nos últimos 40 anos de reforma e abertura, tido uma estabilidade que fez com que o país conseguisse planejar-se economicamente e dar o salto qualitativo, e pensando que você tem aí, na última década em que o presidente Xi Jinping tem estado à frente do governo chinês, uma duplicação, né? Eles dobraram o PIB chinês nos últimos 10 anos, inclusive durante a pandemia e agora pós-pandemia conseguiram aumentar a sua participação global no comércio internacional, inclusive vendendo mais para os Estados Unidos. Eu acredito que chega uma hora em que a questão do governo, como funciona a administração interna da China, o selo, o rótulo que nós damos, passa a ser secundário. Obviamente que para a moeda você precisa de 3 coisas, né, Gani? Você ter o país cumprir contratos, essa é a coisa fundamental, que é a garantia de que o país cumpre contratos. Segundo, você manter uma estabilidade política no país. Em terceiro lugar, você manter a inflação relativamente baixa para que aquela moeda preserve o seu valor. Então, essas 3 coisas, esses 3 aspectos aí, quando a gente considera, a gente vê que os chineses têm feito um esforço de sobremaneira grande para conseguir fazer com que esta situação consiga se refletir naquilo que você começa a compreender a China como uma mensagem, não como uma mensagem, mas como um país e como uma potência global. Claro, não podemos, isso é uma coisa que eu sempre enfatizo, querer comparar aquilo que acontece na China com o modelo tradicional que foi oferecido pelos Estados Unidos e pelos países da Europa nos últimos anos. O que a gente está vendo aí é uma mudança de paradigmas, uma mudança da forma como as coisas vêm sendo feitas. Até mesmo hoje no Financial Times, ou ontem no Financial Times, estava falando sobre a questão dos financiamentos chineses e que estão, de alguma forma, também afetando a própria operação do Fundo Monetário Internacional com relação ao pagamento de dívidas por países que têm necessidades financeiras. Então, a gente está notando aí um processo de transição em que
Não estou falando como o presidente Lula disse que era para jogar os livros fora, mas dizendo simplesmente que você tem aí um animal novo no mercado que vem se comportando de uma maneira diferente, que tem conseguido, diga-se de passagem, uma relevância global que, se você pensar aí, seria muito difícil que outros países conseguissem fazer, e a grande base disso tudo foi a estabilidade política da China. Maravilha. Professor, queria trazer aqui uma última pergunta, né? Até porque algumas agências de notícias já estão falando sobre este tema. Inclusive, tem uma matéria até no nosso portal aqui da BMC News, Estados Unidos assumindo aí pela primeira vez, né, que enfrentam um risco de uma guerra com duas potências nucleares ao mesmo tempo, China e Rússia, né? Ainda afirmaram que lutar contra essas duas potências simultaneamente seria muito difícil. Em primeiro lugar, né, queria entender a sua visão em relação a essa questão, né? Se existe realmente esse risco, né, disso vir a acontecer, se tanto China quanto Rússia também teria meios aí para conseguir devolver essa ameaça, né, ameaçar a segurança nacional norte-americana? Paula, os norte-americanos, depois do final da Guerra Fria, eles se gabaram muito de que era o único país que conseguia travar duas batalhas e duas guerras ao mesmo tempo, em dois lugares diferentes. Então, durante muito tempo, as pessoas acreditavam nisso, e isso foi o que foi apregoado pelos norte-americanos pós-Guerra Fria. Mas o fato é de que, vamos pensar assim, friamente, desde o final da Segunda Guerra Mundial, em que os norte-americanos não venceram sozinhos, não podemos esquecer participação russa na Segunda Guerra Mundial, inclusive, se você olhar a própria divisão que foi feita da Europa na ocasião, evidencia ali o quanto a Rússia foi muito ativa nesse processo todo. Depois da Segunda Guerra Mundial, todos os envolvimentos militares dos Estados Unidos redundaram em situações de perda ou de derrota, não é? Muitas vezes, claro, foi assinado ali um cessar-fogo, como existe no caso da Coreia do Norte, que ainda continua em guerra, né, com a Coreia do Sul, mas existe ali um cessar-fogo, e você vê que todas, a exceção da guerra do Iraque, que completou 20 anos e que é, sem dúvida, uma nódoa na política norte-americana, porque foi utilizado ali de uma grande mentira, de um grande engodo com relação à opinião pública, dizendo-se que havia ali armas de destruição em massa, mas em todos os envolvimentos bélicos dos Estados Unidos, os resultados não têm sido os mais auspiciosos. E, obviamente, que numa guerra, e dizer que está em guerra contra a Rússia e que são estados autocráticos, tudo isso faz parte, Paulo e Gani, de uma grande construção de narrativa, assim como se falava na época da Guerra Fria que os comunistas comiam crianças, que eles faziam um monte de atrocidades, e aí se descobriu que são pessoas normais que têm uma ideologia diferente e que têm uma perspectiva diferente e que o mundo aceita a diversidade de opiniões e a diversidade de organizações econômicas e a diversidade de se fazer viver, né? Então, essa é a questão fundamental. E uma surpresa que eu tive algum tempo atrás é que existia justamente um artigo dizendo que os Estados Unidos tinham um problema de munição, de utilização de munição, caso entrasse ali numa guerra contra a China e Rússia. A pergunta é, onde seria travada essa batalha? Qual seria o interesse? Por que os americanos estariam envolvidos e o quanto que isso aí representaria, de fato, um problema para a economia mundial. Agora, a gente sabe que na narrativa, na batalha de narrativa, e os chineses e os russos têm muito claro isso, eles perdem fragorosamente, né? A Rússia perdeu a guerra da Ucrânia no segundo dia da guerra, se fosse considerar aquilo que acontece na mídia social. Então, essa é a grande realidade e a grande batalha que você vê é esta questão que tem sido feita aí no cenário de teorias de conspiração, de aquilo que eles chamam de shaming, né? De você tentar aí criar embaraços para a China, mas a gente vai vendo que, à medida que o tempo vai passando, os países também vão reconsiderando os seus próprios alinhamentos.
Maravilha, professor, inclusive, né, o artigo aí muito bom, nosso professor Marcos Vinícius sempre mandando o artigo dele aqui 2 vezes por semana no nosso portal. Eu estava lendo aqui, estou até de olho nesse mundo em ebulição, muito bom, parabéns, professor. Fica um convite para o pessoal que sempre acompanha a nossa programação aqui na TV, também, né, acompanhar os artigos do professor Marcos Vinícius no nosso portal. Obrigada, professor, mais uma semana estando aqui com a gente. Já aproveito, né, que o professor está aqui, a gente reforça o convite. Tivemos nosso strike esta semana falando aí sobre o BRICS, né? O professor me atendeu gentilmente, trazendo a visão, a leitura dele também, de Dilma Rousseff à frente aí do BRICS. Obrigada, professor. Beijo para você, até semana que vem. Até mais. Obrigado, Paulo. Só uma propagandazinha, dá uma olhada no artigo da China e da reunião do Putin com o Duelo de Titãs. Acho que foi um negócio interessante também. Já ficou maravilhoso, já li, professor. Vale a pena dar uma olhada. Duelo de Titãs, maravilhoso. Tá bom. Um grande por abraço. sinal.